Boa tarde a todos. Eu sou o Diego, da CSM Beta, e eu vim mostrar um pouco aqui para vocês das matrizes dos saldos contábeis. O preenchimento do DEPARA, a geração da instância, porque a gente está percebendo que está ocorrendo muitos erros na hora do envio, dúvidas como faz esse DEPARA, dúvida na geração. Então a gente decidiu gravar esse vídeo e deixar ele aí no YouTube para vocês, para facilitar o entendimento, porque como é uma rotina que é executada uma vez por mês, então sempre surge dúvidas, surge erros. Então a gente quer minimizar o máximo possível desses erros para vocês, para estarem fazendo esse procedimento das matrizes de saldos contábeis. Então vamos lá. A primeira situação é a seguinte: a gente tem que realizar o DEPARA. Todo mês tem que ser verificado se esse DEPARA, todas as informações estão com o DEPARA, porque todo mês gera uma conta nova, uma receita nova, uma despesa nova. Há certas situações que ocorrem que tem que ser realizado esse DEPARA. Então vamos lá. Eu peguei uma base de um cliente nosso aqui. O primeiro procedimento que a gente tem que fazer, a gente vai aqui em relatórios, SICONF, informações de equivalência de matrizes de saldos contábeis e CIOPS e DCA, né, que vai ser no final do exercício. Abrindo essa tela, a gente tem informações de equivalência, geração de arquivo e um relatório de pré-validação. Temos também para fazer com o CIOPS e o DCA. Hoje a gente vai estar focando nessa matriz. Qual o procedimento que a gente deve fazer primeiramente? Informar a equivalência, que é o DEPARA, que é o plano de contas da STN, nas informações que eles exigem que sejam prestadas essas contas das matrizes. Aqui, se vocês perceberem, tem um filtro. Esses filtros, filtrar contas pendentes. Aqui vai demonstrar somente as contas que não têm DEPARA, mas pode acontecer o seguinte: de ter feito o DEPARA, colocado uma conta incorreta e eu tenho que arrumar ela, normalmente daqueles erros impeditivos. Então, o que eu devo fazer primeiramente? O tipo de equivalência à matriz, verificar isso, a entidade onde eu estou fazendo esse DEPARA. E se acontecer disso, aparece lá 17, 18, 01, 00. Não existe. O que eu faço? Como que eu altero? Eu desmarco esse filtro, ele vai aparecer todas as receitas que eu tenho aqui e os DEPARAs nas máscaras. O que eu vou fazer? Eu vou identificar onde está essa rubrica, esse DEPARA, que está dando um erro indicativo ou impeditivo lá na STN, né, no SICONF, e vou arrumando. Normalmente ele vai estar, se é 17, 18, essa transferência do salário educação, por exemplo, se aqui eu tivesse colocado 10, ele estaria dando esse erro impeditivo, porque não pode, tem que ser essa. Então eu venho aqui, altero e clico em confirmar. Tudo que eu altero dentro do DEPARA, eu tenho que clicar em confirmar. Tá ok. Então, essa é uma situação. Outra situação, antes até desse filtro que vocês podem fazer, é verificar nas abas se há alguma pendência. No caso aqui, eu venho na aba de natureza de despesa, contas, função, sou função recursos. Esse do MD e da saúde é somente para parâmetros na questão do CIOP e do CIOPS. Então vamos lá, eu verifiquei aqui que tem pendentes 2 recursos. O que eu faço primeiramente? Eu tenho que fazer a equivalência deles. Eu venho aqui, esse aqui é um recurso. Eu vou colocar aqui inserindo de uma forma mais rápida, porque é só um teste mesmo, a gente não vai enviar nada. Vou colocar aqui o recurso, que é o DEPARA do CIOPS, da matriz. Clico aqui, confirmo. Beleza? Agora não tem mais nada pendente. O que a gente orienta a ser feito também? Aqui tem, no caso desse município, ele tem 2 entidades. Os municípios que tiverem mais entidades, preenche também aqui para não ter nenhum tipo de problema na geração da matriz. Mesmo que a matriz seja agregada,
que a Câmara ou alguma outra autarquia envie, faça o preenchimento também dessas informações, que isso vai servir para o DCA, para outros tipos de prestações de contas, para relatórios da STN, para relatórios de pré-validação, correto? Então aqui vocês já podem ver que não tem mais nada para eu fazer esse preenchimento das equivalências. Eu vou fechar aqui. Aí o que acontece? Muitos me questionam que está dando muito erro indicativo. Qual o motivo do erro indicativo? Se vocês perceberem nos lançamentos contábeis, muitos lançamentos contábeis de vocês desejam preencher contas correntes, sim ou não? Lá também tem as contas correntes do Siconf, não só do Aldesp no caso de São Paulo ou no caso de Minas Gerais do Sicom. O que a gente pede para vocês fazerem? Toda vez que fez esse preenchimento, conseguiu realizar o depara, está tudo ok, vocês vão vir em utilitários, conta corrente, regerar contas correntes, tá? Aqui, no caso, isso aqui é uma base do estado de São Paulo, vai aparecer conta corrente do Aldesp. Em Minas não vai aparecer isso, mas em todos existe Siconf, matriz dos saldos contábeis. O que vocês vão fazer? Não tem problema, ele não influencia mesmo se o mês está encerrado, porque são dados divergentes, dados diferentes das prestações de contas dos estados, tanto de Minas quanto de São Paulo. Então, se eu quiser colocar aqui do mês 1 ao mês 12, não há problema algum. Ele vai preencher, se lá no mês 1 tem alguma coisa faltando de conta corrente, se vai reenviar essas matrizes, não tem problema. Ele vai colocar somente o conta corrente que se refere à prestação de contas das matrizes. Fazendo isso, deixa todos marcados, confirmar. Eu não vou gerar aqui que ele vai demandar um tempo, entendeu? Faça esse procedimento, regere o conta corrente, ele leva um tempinho. Terminou isso, acabou, vamos lá. Pode ser por aqui que você vai gerar a instância em relatório Siconf ou em utilitários gerenciador de ArcGiaobrets. Aqui eu também tenho uma pastinha escrita Siconf, matrizes de saldos contábeis do exercício. Tanto faz por aqui, ou se você tiver aqui, clicar em gerar arquivo, ele vai abrir essa tela. Quer ver? Eu vou ter que fechar. Abriu a tela. O que eu vou fazer? Eu vou preencher o exercício, o mês, sempre de forma agregada, porque é somente o mês de dezembro que via em agregado e encerramento, que é o encerramento das matrizes, o código do Siconf do município. Desconsiderar a entidade, vocês podem colocar as entidades aqui que não são beta, no caso das entidades consolidadas. Se tiver mais de uma, separa por vírgula dessa forma. Da forma que vocês geram um arquivo XBRL ou CSV, depende de como também as entidades, as autarquias enviam para vocês esses arquivos, e o caminho onde vai ser gerado essas instâncias. Essa instância no caso, certo? Fez a geração, ela vai para uma pastinha. Quando você clicar aqui, eu vou clicar para demonstrar para vocês, ele vai abrir o ArcJob gerando a instância que vocês estão fazendo dentro do mês desejado. Eu vou deixar gerando aqui e vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui alguma que eu tenho, para fazer como agrega essas instâncias, se for CSV ou se for em instância, no caso do XML, que é o XBRL, tá bem? Então, prosseguindo, o que acontece? Eu peguei uma instância aqui de um cliente, tá? A beta sempre gera com essa nomenclatura, ele gera, no caso aqui gerou esse CSV, ele gera dessa forma, com arquivo zipado para ser enviado ao Siconf. E aqui é de uma câmara. O que eu faço para agregar, no caso do CSV? É bem simples. Eu vou abrir a instância da prefeitura, correto? E vou abrir a instância da câmara. Qual o procedimento que eu devo fazer? Tirar as duas primeiras linhas
da entidade Câmara, se tiver outra autarquia, as duas primeiras linhas da autarquia, copiar todo esses campos, essas linhas, e colocar no final da instância da prefeitura. Fazendo esse procedimento, sempre vai sobrar uma linha em branco aqui, ó. Sempre tirar ela que ela pode dar problema. Eu salvei essa instância, vou fechar aqui, tiro essa daqui que era do azipado e zipo essa. Realizando esse procedimento, vocês mandam para o SICONF. O que pode acontecer, como a gente tinha falado? Pode acontecer esses erros impeditivos e indicativos, certo? Mas vocês realizando esse procedimento, provavelmente vai minimizar muitos dos erros e pode nem acontecê-los. Então, isso só foi um resumo de uma situação que está ocorrendo muito das matrizes contábeis, que principalmente regerar o conta corrente. É importantíssimo. Os erros indicativos do balanço, que não está fechando entre as contas de 1 a 4, 5 e 6 e 7 e 8, é por causa do conta corrente, não está sendo preenchido e automaticamente não está indo na instância, entendeu? Muito obrigado, grande abraço a todos.